Livro 484 do Histórico. O mundo está passando por grandes rebordosas, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e todos os pensadores perderam o direito de viver e não sentiram a mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Por isso que não sentiram as mudanças das energias. Porque quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. E quem está comandando a natureza é a energia racional. Não sentiram essas mudanças, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, porque não há efeito sem causa. Hoje estamos em plena fase do saber, em que todos que já passaram a se conhecer estão satisfeitíssimos, por saber que não nascem mais aí nesse chão, que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no primeiro mundo, o mundo racional. E todos os colaboradores, basta colaborar com o verdadeiro Deus, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. É o prêmio de todos os colaboradores, a volta ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso muitos só pensam em colaborar com o mundo racional, porque sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Porque o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, tem para dar a todos os filhos de Deus. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim de matéria. Porque sabemos agora como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E assim findando-se até a morte, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, e saber como voltar para ele, porque passaram a se conhecer. Sabem quem são. Sabem o porquê dessa deformação e transformação racional. Sabem de onde todos vieram e para onde todos vão. E os pensadores para onde irão. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e por isso sabem como voltar para ele. Porque aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Estão tratando de voltar para o mundo de sua raça. Por isso estão estudando todo dia a cultura da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo que deu consequência a essa deformação e transformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, eu sei que não adianta pensar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. E aí estão as guerras destruindo os pensadores. E a causa é a fase do pensamento, terminou em 1935. Essa infinidade de doenças novas, como a AIDS, destruindo os pensadores. E essa infinidade de desastres naturais da natureza destruindo os pensadores. Porque o pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase. A fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos estão tratando de desmaterializar a energia,
que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. E aqui na Terra, todos com esse progresso material. O progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. E destruir é indício de mau caráter, é indício de quem não sabe nada, de quem vive desconhecido consigo mesmo. Enquanto na cultura racional está o progresso, porque é uma cultura consciente, por isso tem base, tem lógica, tem provas e comprovações, e a base e a lógica é o que todos procuram, ao passo que nas seitas, doutrinas e religiões não tem base nem lógica. Nas filosofias não tem base nem lógica. Nas ciências filosóficas e científicas não tem base e nem lógica. Os deuses de matéria não têm base e nem lógica. Nessa infinidade de bíblias diferentes umas das outras não tem base nem lógica. E por isso conservam todos os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e transfinitos. Hoje estão sabendo e vendo que ninguém é dono de ninguém, porque o pensador vive desconhecido de si mesmo. E por isso não sabe o porquê que pensa, porque se soubesse porquê que pensa, não pensaria. Porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso estão aí os desacertos na vida dos pensadores, todos procurando acertar e sempre por acertar, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E assim vem a natureza, milhões de milênios, lapidando os pensadores, preparando todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, o sufoco da vida da matéria. E todos eram assim, porque ninguém sabia o porquê que eram assim, deformados, cheios de defeitos. Hoje todos têm que raciocinar para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos têm que passar a se conhecer. Porque é muito triste viver desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê que assim é, sem saber o porquê todos assim são, sem saber de onde vieram e para onde vão, e sem saber para onde iriam se não se conhecessem. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim vamos voltar ao nosso estado natural. Até que enfim chegou a abolição da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E esse é o maior tesouro da humanidade, conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a satisfação de todos é muito grande, e por isso todos vivem alegres, felizes e contentes, em saber que daqui a um bocadinho estão todos no seu verdadeiro estado natural. Tantos que colaboram com o mundo racional voltarão ao seu verdadeiro estado natural, como os que estão lendo e relendo. Colaborar com o mundo racional é a maior grandiosidade de todos os tempos, porque sabem que o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, está desenvolvendo o raciocínio de todos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, de todos os colaboradores que colaboram com o verdadeiro Deus. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional.
e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E lá todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da humanidade ser de matéria. E até que chegou o fim da morte, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde viemos, a saber para onde vamos e a saber de onde somos. De onde somos? Corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Hoje todos têm que raciocinar. Se não raciocinar, vai se transformar em bicho irracional, porque é a natureza de transformações se transforma da categoria de racional para a categoria de bicho irracional. E todos vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. Assim vive a bicharada do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer estão ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso fazem a propaganda de porta em porta em jornais e revistas, em rádio e televisão, que já existem várias televisões fazendo a propaganda da cultura racional e vários rádios fazendo a propaganda da cultura racional. Como na América do Norte existe uma rádio que faz a propaganda da cultura racional. Só está faltando sair nas televisões dos Estados Unidos, que daqui a um pouquinho está saindo. Porque a cultura racional está dominando todas as nações do mundo. E por isso todas as nações do mundo têm mais de 10 milhões de eleitores. E a propaganda não cessa. Em Portugal, na África, na Itália. Em Portugal já temos até livrarias e salas de conferências. E também nos Estados Unidos temos livraria. Na República Dominicana, que a propaganda é muito grande. Como também na Argentina temos livrarias vendendo os livros do Universo em Desencanto. Em todas as nações do mundo. Por isso temos mais de 10 milhões de leitores em todas as nações do mundo. E aqui no Brasil temos livraria em todos os estados do Brasil para a venda dos livros do Universo em Desencanto. E temos mais de 10 milhões de leitores e, bem dizer, catalogados. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional está em todos os países do mundo. Até na Rússia existe propaganda da cultura racional. Está em todos os países do mundo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional não tarda em tomar conta do mundo inteiro, porque está em todos os países do mundo grande propaganda. Hoje todos que passaram a se conhecer estão vendo o triunfo da cultura racional em todos os países do mundo e que dentro de breve alcançará os seus objetivos, que é o domínio do mundo pela imunização racional. Todos ficarem imunizados da energia elétrica e magnética, porque todos que conhecem cultura racional querem raciocinar. Estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo em que lá todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso muitos dormem até com os livros debaixo do travesseiro, para desmaterializar essa energia o mais depressa possível, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas. E todos que passaram a conhecer a cultura racional não querem ser mais assim, porque estão vendo que a matéria é um ser poluído de vida provisória e passageira.
A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, por o pensamento chover no molhado, porque sua fase terminou em 1935. Hoje todos têm que raciocinar, porque o raciocínio é da luz da divina providência. Com o pensamento são discussões e mais discussões, e ninguém resolve mais nada. Ficam parados nas discussões. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, e não sentiram a mudança da energia elétrica e magnética, da energia racional, porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza, que mudou da energia elétrica e magnética para a energia racional, e que hoje todos têm que raciocinar. Por isso está aí essa energia desmaterializando a energia que está materializada na cabeça de todos, como glândula pineal que está no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Livro 485 do Histórico. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E com essa poluição dos gases atmosféricos, cada vez mais enfraquecida e com a poluição sonora também. E por isso hoje todos procuram um lugar de matas para viver, porque tem menos poluição. As florestas absorvem toda a poluição, e muitos ansiosos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Por serem puros, limpos e perfeitos, hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria e os tormentos da vida da matéria. Por saber que a matéria chegou no seu fim, a morte também. Porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo por onde voltar para o seu estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Por o pensamento é chover no molhado, porque sua fase terminou em 1935. Hoje todos têm que raciocinar, porque o raciocínio é da luz da divina providência. Com o pensamento é discussões e mais discussões e ninguém resolve mais nada. Ficam parados nas discussões. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, e não sentiram a mudança da energia elétrica e magnética, da energia racional, porque estão vivendo artificialmente. Porque quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza, que mudou da energia elétrica e magnética para a energia racional, e que hoje todos têm que raciocinar. Por isso está aí essa energia desmaterializando a energia que está materializada na cabeça de todos, como glândula pineal que está no istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Terminando assim o fim da matéria e o fim da morte, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. E por isso hoje sabemos quem somos, sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos e sabemos de onde somos. De onde somos? Somos habitantes do mundo racional com corpo de energia de vida eterna
e com o seu progresso de pureza. Porque são puros, limpos e perfeitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, graças à racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna do primeiro mundo, o mundo racional, com seu progresso de pureza, porque todos são puros, limpos e perfeitos. Por isso são corpos de energia, energia pura, limpa e perfeita. Só na matéria que existe essa poluição. Por isso que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Porque um ser poluído é um ser da podridão. E por isso quando morrem ninguém aguenta o odor, porque fede mais do que outro animal qualquer. Porque se derrete por ser feito do pingo d'água que é o sêmen. Por ser feito do líquido, se desmancha em líquido. Depois de morto vira líquido e não pó. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite e dia, para desmaterializar essa grande energia que está materializada na glândula pineal, no istmo do mesencéfalo. E muitos até dormem com o livro debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e evoluir o mais depressa possível racionalmente. E por isso estão estudando a cultura racional e não perdem mais tempo com a matéria, porque deixaram de ser materialistas, porque deixaram de venerar a matéria como elemento de prestígio. Estão venerando, sim, a sua volta ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que há milhões de milênios dessas duas energias do chão elétrico e magnético vem preparando a humanidade para chegar à fase da racionalização dos povos, para toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso o mundo está passando por uma transição muito grande, porque está aí a fase da racionalização dos povos. E muitos ainda estão pensando em saber o porquê que pensam. Se soubessem o porquê que pensam ou não pensavam, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia desacertos na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio avisa, porque o raciocínio é o dono da vida. E por isso todos têm essa energia na glândula pineal, que é no istmo do mesencéfalo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, essas duas energias do chão elétrico e magnético. E quem está ligado a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transforma para as classes inferiores, que é a classe do animal irracional, porque são duas energias em transformação. Hoje todos que passaram a se conhecer não pensam mais, só querem raciocinar, porque raciocinando está desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional. E depois dela desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Para ver que quem pensa não sabe o porquê que pensa, senão não pensava. Porque o pensamento é uma máquina de lapidação do pensador. Hoje todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar, e sim raciocinar. Porque raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, chegando assim à concórdia, chegando assim à fraternidade. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando, todos para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Há milhões de milênios que vêm morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo.
morrendo e nascendo, passando por uma infinidade de fases desagradáveis da vida da matéria. E assim a natureza preparando todos para a volta para o seu verdadeiro estado natural, que é conhecer o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Não sentiram essa mudança de fase, por estarem vivendo artificialmente, e quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, porque não há efeito sem causa. Agora, todos que passaram a se conhecer sabem o que devam de fazer para voltar à vida eterna, voltar ao seu verdadeiro estado natural, que são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque estamos no fim da matéria, no fim da morte, porque conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. E o mundo vai entrar em uma boa, depois que todos deixarem de pensar e passarem a raciocinar, porque raciocinando voltarão ao seu verdadeiro estado natural e pensando estão ligados nessas duas energias aí do chão, duas energias em transformação. E se transformarão da classe de animal racional para a classe de animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso o mundo vai entrar em uma boa quando todos os pensadores começarem a raciocinar. Aí chegarão a conhecer a concórdia, todos concordando com todos e cessa a discórdia, para ver que o mundo está passando pela sua última transição, porque a matéria chegou no seu fim, por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Chegou o fim da matéria e chegou o fim da morte, porque todos agora sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E por isso todos têm essa energia do mundo racional, materializada na glândula pineal, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza por serem puros, limpos e perfeitos. Basta ser energia para ser pura, limpa e perfeita. E assim foi o mundo nessa transição racional, onde todos têm que raciocinar e renegar o pensamento, porque é o direito que o verdadeiro Deus deu a todos, a raciocinar e não pensar. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de fazer a propaganda de porta em porta e por jornais e revistas, e por televisões e rádios, porque todos que passaram a se conhecer querem que todos passem a se conhecer. Hoje o mundo está entrando na fase do raciocínio, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque toda energia é pura, limpa e perfeita. Principalmente os habitantes do mundo racional é pura energia. E energia não tem defeitos. A matéria é um ser poluído e por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por ser poluída e degenerada, e tudo que é degenerado acaba minguando e se transformando em quadrúpedes, porque a natureza é de transformações. A imaginação é magnético puro e o pensamento é o bem aparente. O pensamento tanto é inimigo do pensador, que o pensamento não diz ao pensador o dia em que ele vai morrer e de que vai morrer. Porque ele não foi feito para acertar. Ele foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. Está provado que o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o
pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Agora o raciocínio é amigo do pensador. Por isso avisa e não deixa o pensador fazer uma viagem dessa. Porque o raciocínio é o dono da vida. E o dono da vida não permite que o seu aparelho perca a vida. E por isso não deixa o aparelho fazer uma viagem dessas, funesta, porque é o habitante do mundo racional que está materializado na cabeça de todos, materializado na glândula pineal, que é a mecânica do verdadeiro estado natural da pessoa, a mecânica racional. E que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, agradecendo assim a energia que está comandando a natureza, a energia racional. Que a cultura racional é a cultura dessa energia. E aí voltando para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, porque são puros, limpos e perfeitos. Basta ser energia para não existir impurezas. E energia poderosa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se o pensamento fosse amigo do pensador, não deixaria o pensador ser às vezes um delinquente, ser às vezes um malfeitor. Isso é, se o pensamento fosse bom. O pensamento induz a pessoa para o mal, para a lapidação da pessoa. E é por isso que deixa a pessoa cometer erros graves, erros contra si mesmo. Porque ele foi feito para lapidar o pensador. E por isso muitos pensadores são criminosos. Outros pensadores são monstruosos, só cometem monstruosidades. E outros são maldade. Para que tudo isso? Para lapidar o pensador, porque o pensamento foi feito para isso. E por isso todos têm o direito do erro e da perdição, constituindo o enigma de sua salvação. Como muitos dizem, o erro é humano, porque todos são errados por natureza. São errados por natureza porque o pensamento não controla o gênio de ninguém. E por isso existe crime de toda ordem, porque o pensamento não governa o pensador. E muitos ainda têm coragem de dizer que só faz o que quer, se incriminando cada vez mais como se o pensamento fosse feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E muitos ainda têm coragem de dizer: quem me governa é o meu pensamento. Eu sou governado pelo pensamento. Como coisa que estivesse falando grande coisa. Como coisa que o pensamento fosse feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Livro 486 do Histórico. Foi dito há 50 anos passados: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na Era do Fogo, vamos passar por uma fase de salve-se quem puder. Quem for leitor dos meus livros, eu salvarei. E aí está a verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e aí está como voltar para o mundo de sua raça. Dessa cultura simples, das mais elevadas que pode existir. Porque é o fim da matéria e o fim da morte. E é o fim dessa deformação e transformação racional, porque todos estão sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza.
O pensamento é uma chuva de pau que existe em todos, e por isso todos são sofredores. Que vale que sua fase já terminou desde 1935, porque entrou a fase da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje sim é que encontraram o certo, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Hoje sim é que estão bem, porque estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso aí está o universo em desencanto, desencantando todos da vida da matéria. Porque a matéria é um ser encantado, que ninguém sabia dizer o porquê dela. Pensador nenhum sabia dizer o porquê da matéria. A causa da matéria, o princípio e o fim da matéria. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e não sabiam o porquê que assim eram. Viviam por ter vida, mas ninguém sabia dizer o porquê da vida. Ninguém sabia. Pensador nenhum sabia o porquê que a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destruía. Ninguém sabia o porquê que assim eram. Ninguém sabia o porquê que todos assim são. Ninguém sabia o porquê que todos assim eram. Ninguém sabia para onde todos vão. Ninguém sabia para onde todos irão. Hoje é que estão sabendo. Irão para as classes inferiores. Ninguém sabia de onde são. Hoje é que estão sabendo que são habitantes do mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Ninguém sabia que a fase do pensamento tinha terminado. Pensador nenhum sabia. E por isso continuaram a pensar e a imaginar. A fase do pensamento terminou em 1935 e pensador nenhum sabia disso. E por isso continuaram a pensar e a imaginar. Tudo por viverem desconhecidos de si mesmos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque passaram a conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E aí na cultura racional está a mudança de todos para o mundo de sua raça, de toda a humanidade. Hoje todos já passaram a se conhecer bem alegres, felizes e contentes, porque estão vendo e sabendo que a matéria chegou no seu fim. E que a morte também chegou ao seu fim. Porque agora todos passaram a se conhecer. Sabem onde é o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. Que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da razão da vida dessa deformação e transformação racional. Porque a natureza é de transformações. Para ver a lapidação dos seres. Porque morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, e assim sucessivamente, estavam sendo preparados há milhões de anos pela natureza para encontrar a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e muitos estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estudando a cultura racional e com o livro debaixo do travesseiro, para desmaterializá-lo o mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que cada vez fica mais insuportável, porque o sofrimento está se apertando de uma maneira tal que ninguém está aguentando a ser assim como é, e por isso existe falta de tudo.
até de dinheiro para a sobrevivência do pensador. Tudo isso existe uma causa, porque não há efeito sem causa, porque não há sofrimento sem causa, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E por isso, onde não existia enchentes, passou a ter enchentes. Onde não chovia, passou a chover torrencialmente, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu uma mudança de fase da natureza, porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as suas mudanças naturais da natureza. Como pensador nenhum tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza. A natureza mudou da fase da civilização para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por estarem vivendo artificialmente, não sentiram essa mudança dessas energias, porque quem comandava a natureza antes de 1935 era a energia elétrica e magnética. E agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia dona da cultura racional, a energia da desmaterialização da mecânica racional, que é a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Porque são energias puras, limpas e perfeitas. Basta ser energia para ser pura. Não é essas duas energias aí do chão que só fabricam mortais, porque são energias deformadas, e por serem deformadas se transformam de uma vida para outra. Hoje, todos queiram ou não queiram, estão aprendendo a falar em cultura racional. E o que é cultura racional? E o que é o universo em desencanto? Hoje todos que passaram a se conhecer sabem descrever nos mínimos detalhes o que é a cultura racional, porque aprendeu a falar para ver que a fase do pensamento terminou, o pensamento de todos começou a enfraquecer, porque a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque a sua fase terminou em 1935. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores, e tudo isso causou o desequilíbrio dos pensadores. E é por isso que está aí essa infinidade de desastres materiais destruindo os pensadores, essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, como a AIDS destruindo os pensadores, porque a sua fase terminou e perderam o direito de viver. E é por isso que aí estão esses males da natureza destruindo os pensadores, que são muitos: terremotos, vulcão, tufão, maremotos, enchentes de matar, frio de matar, calor de matar, matar os pensadores. Os males da natureza são tantos que, se forem enumerar, são muitos. As faíscas elétricas destruindo os pensadores, as geadas destruindo os pensadores, as enchentes destruindo os pensadores. E uma infinidade de males destruindo os pensadores, naturais da natureza, tufão, furacão. Até que no Brasil já está existindo o tufão, porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. Cidades arrasadas pelos vendavais, cidades destruídas pelos vendavais, ventos de derrubar casas. Por que isso? Um tufão, porque a fase do pensamento terminou. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. E furacão também existindo no Brasil, porque o furacão arranca árvores e arrasa cidades. E o que está se passando no Brasil? Porque essas coisas no Brasil nunca existiram, estão existindo agora. Porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento de destruição dos pensadores.
porque a fase do pensamento terminou em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por isso a morte existe. Todos são mortais. Porque a matéria, por ser um ser deformado, passa por essas transformações todas. E hoje ser uma vida e amanhã é outra. E com o pensamento ninguém resolve mais nada. É só discutir a vida inteira sem resultados com o pensamento. Tem que raciocinar para ver entendimentos. Porque raciocinando chegam à concórdia, todos concordando com todos, enquanto no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. Então não adianta pensar, porque no pensamento está a discórdia. Aí adianta é raciocinar, porque no raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos, e com o raciocínio desenvolvido vão encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia, que é toda a humanidade concordando com todos. Então não adianta mais pensar, porque terminou a fase do pensamento. E o pensamento não está mais regulando, e por isso está aí esse inferno na vida de todos. Discussões e mais discussões, porque o pensamento já era, porque a sua fase já terminou em 1935, e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E como lapida o pensador? E como quebra a cabeça do pensador? Pensando só dá cabeçada de raciocinando acerta com tudo. Porque o raciocínio é o dono de tudo, e o que comanda tudo é a razão da vida. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, e com o seu progresso de pureza, e voltando todos assim ao seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Os que têm tempos aposentados estudam a cultura racional dia e noite e dia, e dormem com o livro debaixo do travesseiro para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois dessa energia desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que a vida de matéria é uma vida deformada, por isso na matéria tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, que é a categoria de bicho irracional. E por isso todos já estão vivendo como bichos contra os outros e matando uns aos outros. Assim é que vive a bicharada do chão. E esta fase entrou em 1935. Em 1935, o senhor Manuel Jacinto Coelho era presidente da tenda espírita Francisco de Assis, e o racional superior veio e disse: feche as portas do centro e não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo e vamos passar pela fase de salve-se quem puder e se puder. E quem estiver comigo, eu salvarei. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 487 do Histórico.